Lhe causaria surpresa saber que o motivo pelo qual as pessoas quebram, mesmo depois de analisar o mercado e utilizar as ferramentas de gestão, elas quebram pelo mesmo motivo que outras sentem necessidade de fazer transição de carreira? Então, se você tem algum negócio, é empreendedor ou empreendedora, ou se está pensando em fazer transição de carreira, me acompanhe até o final do vídeo. Como advogada, eu ficava intrigada porque uma mesma minuta, às vezes era tão difícil para alguns clientes compreender e cumprir, e para outros era tranquilo, algo muito fácil de ser negociado. E não foi no direito que eu descobri por que isso acontecia, mas através de uma ferramenta de gestão de pessoas que já é utilizada no RH e que eu passei a ajudar os meus clientes a compreender quais contratos eram mais favoráveis para eles. Isso faz com que, além de olhar para o mercado em saber o que as pessoas estão procurando e por que elas estão dispostas a comprar, a pagar, você também precisa olhar para você. O melhor, olhe primeiro para você, para as suas necessidades diárias, quais atividades são importantes, depois, para o que as pessoas estão dispostas a comprar. E eu vou te explicar isso com um exemplo de um design gráfico, onde eu estava conversando com um grupo de pessoas e um design gráfico comentou que enquanto ele trabalhava na empresa era muito difícil produzir e com o home office ele entendeu que ficava muito mais focado e trabalhava de uma forma melhor, mais gostosa para ele e entregava muito mais. E aí eu expliquei para ele que, na verdade, a questão não era apenas o fato de ele não ter que ir para a empresa e economizar 2 horas e meia de transporte, mas o fato de que eu via, através do formato do corpo dele, que ele precisava de uma caverna. E ele riu, porque sim, no ambiente em casa, ele inclusive gostava de trabalhar no escuro. Num ambiente era mais acolhedor para ele. E depois de um tempo de conversa ali no grupo, ele simplesmente se desconectou do que nós estávamos conversando e os amigos acharam que isso era uma questão de ele de repente ter bebido um pouco a mais, algumas cervejas a mais. Mas não, ele estava produzindo novamente um ambiente de isolamento que para ele provavelmente já tinha esgotado a capacidade da mente dele de interagir com pessoas. E é essa informação prévia que todo mundo deveria saber para evitar se colocar em rotinas de trabalho que são desfavoráveis. Porque no caso dessa pessoa, desse design gráfico, ter voltado a trabalhar na empresa, além de ter prejudicado novamente a entrega dele, a produtividade, estava atrapalhando a sua vida pessoal. Você pode decidir, por exemplo, que quer trabalhar com semijoias, porque conhece o mercado, sabe onde encontrar clientes. Só que a sua rotina vai ser completamente diferente se você decidir vender num e-commerce ou se decidir vender num balcão de loja. E é essa questão que a maioria dos profissionais, empreendedores ou funcionários, deixa de observar. No caso do design gráfico, que precisava de um bom tempo de caverna diariamente, ficar isolado no seu escurinho. Essa pessoa, certamente, se fosse vender semijoias, se daria muito melhor num e-commerce do que num balcão de loja. E aí você me diz, mas provavelmente ele vai saber disso. Não vai saber, porque só quando aconteceu o home office é que ele percebeu que produzia mais
e se sentia melhor trabalhando isolado no escurinho em casa. E é essa informação que você precisa levar em consideração. Mesmo que você já tenha o costume de vender no 1 a 1, a rotina também é diferente relacionada ao e-commerce ou uma venda em loja. O que se sabe medir até agora são 5 habilidades essenciais para qualquer indivíduo sobreviver. Desde a barriga da nossa mãe, nós estamos aprendendo a como sobreviver. Funciona mais ou menos assim. Imagina uma floresta virgem, com uma vasta vegetação. Esse é o nosso sistema nervoso quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe. E aí, a cada evento que nós vivemos, o sistema nervoso registra: opa, aconteceu esse fato e eu consegui sobreviver a ele tendo uma determinada atitude. E isso abre um clarão na floresta. No final dos nossos primeiros 6 anos de vida, quando acaba a infância, nós temos 5 caminhos. Um vai ser mais robusto, vai exigir um cuidado maior de manutenção, e outros vão ser mais fraquinhos, vão ser atalhos. E aí, se no dia a dia nós não cuidamos desses 5 caminhos que nós temos, ou se nós ficamos mais tempo do que necessário num caminho, negligenciando o outro, isso gera um desconforto. É uma sensação de estresse que nem sempre nós conseguimos identificar qual a origem. Então, qual o segredo? A partir do momento em que é possível medir quanto tempo você precisa ficar utilizando cada um desses conjuntos de 5 habilidades, isso faz com que fique mais leve viver no dia a dia. E aí não corre o risco, como aconteceu com o design gráfico, de no momento de interagir com amigos, simplesmente ter que apagar e não conseguir ali conversar porque a mente não está dando conta de conversar com pessoas. O contrário também acontece. A pessoa tem uma necessidade grande de conversar, no dia a dia, no trabalho, não consegue conversar tudo o que precisa e quando chega em casa acha que a família tem que ter ouvido para conversar e ouvir horas e horas. Se a família não tem a mesma necessidade, o que acontece com essa pessoa? Ou vai achar que não é amada o suficiente e acabar degringolando um relacionamento com essa família, né, com o cônjuge, com filhos ou até mesmo com os pais, ou então essa pessoa, sem se dar conta, vai começar a se boicotar no trabalho. Provavelmente você deve estar se perguntando como é possível, a partir do formato do corpo, descobrir tantas informações referentes a você. E é importante deixar claro que formato do corpo não é comportamento. Existem 6 áreas do corpo que não mudam. Você emagrecendo, você envelhecendo ou você engordando. E são essas 6 áreas que são medidas. E elas são fáceis de serem identificadas pelo seguinte motivo. Como você sabe, nós somos programados para viver o maior tempo possível. Então, o nosso cérebro, ele tem uma programação para fazer com que a gente gaste o mínimo de energia possível. Ele se acostumou lá no início, na nossa infância, a partir do ambiente que nós vivemos, a se comportar de uma determinada maneira. Isso explica, por exemplo, porque mesmo quando a gente sabe que não tem que fazer determinada coisa, no susto, no impulso, a gente acaba descontrolando e adotando um comportamento antigo que é prejudicial. Na hora da sobrevivência,
o nosso padrão lá de trás, que a gente aprendeu na infância, ele acaba sendo mais forte do que o nosso padrão consciente em que nós nos condicionamos a agir diferente. E isso se reflete também no formato do corpo, porque não teria sentido nós termos uma avenida, uma necessidade, por exemplo, de ser competitivo e de fazer muitos esportes, porque isso nos deixa confortável, e não ter um corpo com resistência física para fazer esporte. Quer dizer então que quem faz esporte é competitivo? Não necessariamente. Tem gente que faz esporte porque acha legal, porque dá status, porque vai conhecer outras pessoas. O formato do corpo vai me dizer qual a motivação por trás da pessoa gostar de fazer esporte ou de não gostar de fazer esporte. Agora, uma questão é certa: se você é uma pessoa competitiva e esta competição não está sendo possível de ser exercida no seu dia a dia do trabalho, você vai comprar briga onde não precisa comprar. E aí a válvula de escape é competir nos esportes. Entender quais habilidades você está negligenciando, de que forma, acrescentando novas atividades, você dá para sua mente aquilo que ela precisa para se sentir bem no dia a dia. Isso é a chave para você não se sabotar ou perder o interesse no seu trabalho ou ter problemas na sua vida pessoal. Eu utilizo essa informação para ajudar os meus clientes a fazerem melhores contratos para eles, principalmente quanto ao modelo de negócio. Vou deixar aqui um vídeo que eu fiz explicando sobre modelo de negócio, caso esse seja um conceito novo para você. Agora, se você tem interesse em identificar apenas a sua rotina diária, como que você pode melhor fazer esses arranjos, eu de tempos em tempos abro essa oportunidade para algumas pessoas. Depende da minha agenda. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato que eu te explico como funciona.